Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Eu sou o pastor Luciano e estou muito feliz porque você está aqui mais uma vez para assistir o estudo da Palavra de Deus. Esse trimestre nós estamos falando sobre como interpretar as Escrituras, ou seja, a hermenêutica. Mas antes eu quero sempre lembrar de que de sábado às 9h30 nós temos um culto jovem, com muita música, com palavra de Deus. E se você quiser assistir, você pode acessar o Instagram através do @interação jovem. Ou então hashtag vem conosco. Também nós temos no sábado de manhã, na Rádio Princesa, um programa também da Palavra de Deus, que começa bem cedinho. Você pode acessar através do FM 91,7 ou então através do Facebook Rádio Princesa. Também pode participar através do WhatsApp do número 991895854. 991895854. Ok, vamos ao sorteio, não é? Hoje eu vou sortear 2 brindes. Eu vou sortear esse broche aqui, não sei se o nome correto é esse, não é? E vou sortear também esse DVD da Semana Santa que acabou, mas que tem histórias aqui fantásticas, ok? Vamos mexer bem. Ok, vou pegar aqui. Vamos ver quem foi que é o Felizardo, a Felizarda. Olha só, quem ganhou foi o Sidmar. Muito bem, Sidmar. Meus parabéns. Tá aqui, tá separado, vou deixar aqui do lado. E aí, quando a gente se encontrar, você vai receber. Vamos agora sortear aqui esse símbolo da Igreja Adventista. Vamos ver quem é que vai ganhar. Aqui, olha, Vânia tá com sorte, hein, Vânia? Ô, louco, você tirou o pé do gelo e colocou uma meia de lã, não é? Vânia, você ganhou esse aparato aqui para colocar em sua roupa, tá bom? Tá aqui do lado, vou deixar guardadinho para que vocês recebam ele quando nos encontrarmos. Agora vamos estudar a Palavra de Deus. Antes, porém, entretanto, vamos fazer uma oração. Mas eu só quero lembrar você de que se você tem gostado dos vídeos, se você tem gostado desse material, inscreva-se no canal se você ainda não inscreveu. Se você já inscreveu, dá um joinha, comenta, mas principalmente compartilhe o vídeo. Há muitas pessoas também que gostariam de ter acesso a esses materiais, que seria uma bênção para a vida dessas pessoas. Às vezes estão passando por dificuldades variáveis de dificuldades que existem na vida, medo, depressão. Às vezes a pessoa está passando por um momento financeiro difícil. A palavra de Deus, ela sempre traz conforto e alento ao nosso coração. Portanto, se você tem gostado desse material, passe ele, compartilhe, divulgue, para que mais pessoas possam ter acesso à palavra de Deus. Vamos orar agora. Querido Santo e Eterno Pai Celestial, muito obrigado pelo privilégio de estudar a Tua santa e bendita palavra. Que mais uma vez o Teu Santo Espírito desça sobre nós e que possamos ser abençoados pela Tua presença e o estudo da palavra em nome de Jesus. Amém. Muito bem. A lição vem falando sobre Jesus, a história e a palavra de Deus. Como já disse, nós estamos falando sobre hermenêutica. E tem ali um trecho da lição que diz assim: a origem da Bíblia se encontra em Deus. E, portanto, ela contém a autoridade suprema para todos os aspectos da vida. Ou seja, a origem da Bíblia, ela vem de Deus, a origem é Deus. Sendo assim, ela é uma autoridade para a nossa vida, encontrando lugar em todos os aspectos. Eu sei que isso parece óbvio para você, mas não é para muita gente. Eu vou te explicar por quê. Antes, deixa eu só explicar isso daqui, olha. A Bíblia é a palavra de Deus, então a origem vem de Deus. Quando essa palavra entra dentro de nós,
ela tem autoridade em todos os aspectos da nossa vida, ela preenche todos os aspectos da nossa vida. Ela tem conselhos para o trabalho, tem conselhos para o casamento, tem conselhos para tudo, para tudo. E quando nós obedecemos a palavra de Deus, ela não é somente uma teoria, mas ela passa a ser um estilo de vida. Nós somos muito abençoados. E além de tudo, vivemos o céu aqui na terra, um pedacinho do céu, e teremos a eternidade também. Bom, por que estou dizendo isso? Porque muitas pessoas, elas não acreditam na Bíblia, essa que é a verdade. Elas acham que a Bíblia é um livro de ficção. Olha só o que Jesus disse aqui em Mateus capítulo 24, verso 38 e 39. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Veja bem, muitas pessoas não acreditam que o dilúvio aconteceu. Eles acham que é uma historinha para crianças. Muita gente não acredita na criação. Ah, não dá para provar, ninguém prova. É verdade, ninguém prova a criação. Mas também ninguém prova o evolucionismo. E tem que ter muito mais fé para acreditar na evolução do que na criação. Até pelas coisas que Deus deixou, pelas marcas, pelas evidências que Deus deixou e pelas evidências bíblicas através da arqueologia. Tem que ter muito mais fé para acreditar que o mundo veio de uma explosão e que as coisas foram se desenvolvendo. Até porque existem coisas do nosso corpo que não tem como se desenvolver. Ou existe ou não existe. Bom, eu quero dizer onde foi que se originou tudo isso. Muitas coisas, claro, se originaram lá de trás, mas eu digo dentro da igreja. Dentro da igreja houve 3 grandes crises. A primeira crise foi da cristologia. O que é cristologia? O estudo a respeito da pessoa de Cristo. Jesus Cristo, ele é Deus, ele é um ser eterno. Mas essa foi a primeira grande crise da história cristã. Bom, existia um povo chamado de ebionitas. Esses ebionitas, qual era a característica desse povo? Eles acreditavam que Jesus Cristo, por ter sido uma pessoa pobre, ter se dedicado a Deus, ter feito tipo de um voto de pobreza, Deus resolveu adotá-lo como filho. Então ele se tornou um ser especial por ser muito pobre e obedecer rigorosamente os 10 mandamentos. Essa é a teoria dos ebionitas. Mas também existiram os docetistas. Os docetistas, eles acreditavam que Jesus Cristo, ele não era de carne e osso. Eles acreditavam que Jesus era espírito. Eles acreditavam no dualismo. Como eles acreditavam que a carne é má e o espírito é bom, é dualista, não é? Então eles acreditavam que Jesus não era carne, não era osso, não era sangue, era espírito. E os arianos? Os arianos, eles acreditavam que Jesus Cristo não era Deus. Que Jesus Cristo foi um bom homem e tudo, mas não era Deus. Bom, então essas foram aí as grandes crises que a igreja cristã passaram. Essa foi a primeira. A segunda foi sobre soteriologia. Soteriologia é aquele negócio de salvação. Somos salvos pela fé ou somos salvos pelas obras? Então, uma vez veio um grupo que falava, somos salvos pela fé. O outro grupo depois falava, não, somos salvos pelas obras. E depois um terceiro grupo que dizia, somos salvos pela fé e pelas obras. Na verdade, nenhum nem outro. Nós somos salvos pela graça, ok? Por intermédio da fé. Muito bem, e a terceira grande crise que a igreja passou foi sobre a doutrina da revelação. Eu já falei bastante para vocês sobre a doutrina da revelação. Revelação
é que Deus ele resolveu se revelar, e hoje o grande compêndio que nós temos da revelação de Deus é a Bíblia, as Escrituras Sagradas. É através da palavra de Deus que nós conhecemos o nosso Criador. Agora, olha só. Existe aí um ataque sobre essa doutrina da revelação, sendo que ela é central. Todas as doutrinas bíblicas, nós só as conhecemos porque elas vêm da Bíblia. O que uma igreja faz normalmente é obedecer a palavra de Deus. A sua base tem que ser a palavra de Deus se essa igreja serve a Deus. Porque é a maior autoridade que nós temos na terra. E isso parece óbvio, mas não é bem assim. Existem muitas igrejas que não têm como base a palavra de Deus. E aí eu vou falar sobre duas teorias que existem, que é a teoria da revelação proposicional e a teoria da revelação, da teologia do encontro. Então vou falar sobre a revelação proposicional versus a teologia do encontro. E eu vou explicar essas duas coisas para você. Então, o que é a revelação proposicional? O cristianismo, ele afirmou tradicionalmente, sempre afirmou, que Deus, na revelação, comunicou ao profeta informações, conteúdo. Ora, talvez você diga assim, pastor, mas é claro que quando Deus se comunicou ao homem, quando ele inspirou ao homem, naturalmente que na sua revelação ele comunica informação ao profeta para ele escrever conteúdo. Isso qualquer um sabe disso. Não é bem assim. Veja bem, nós acreditamos assim que quando Deus ele se revela ao homem, ele transmite as suas normas, o seu conteúdo, as suas informações. Mas nem todo mundo acredita assim. Tem gente que acredita na teologia do encontro. O que é a teologia do encontro? É uma teologia subjetiva. A revelação ela ocorre no encontro onde não há comunicação de informações. Então acontece um encontro onde não há comunicação de informações. Mas como pode isso? Eu também me pergunto isso. Como que pode, não é? Mas algumas pessoas afirmam dessa forma, muitas religiões acreditam assim, que Deus ele se revela a uma pessoa, ele tem ali um encontro meio que esotérico, um encontro que ele não comunica informação, é só um encontro, sem informação. Então Deus, através dessa teoria, não revela doutrinas, Deus não revela normas. A Bíblia é, então, apenas um relato de encontros, de experiências que os profetas tiveram com Deus. Então, olha só, vamos colocar as duas doutrinas de lado aqui. A primeira doutrina é a revelação proposicional, ou seja, quando Deus se revela ao homem, ele transmite informações e conteúdo à sua vontade. Ou seja, a Bíblia é um livro normativo, de normas, que serve para toda a nossa vida, para todos os aspectos. E a segunda teoria, que é a teologia do encontro, é a que a maioria das igrejas hoje, infelizmente, acreditam. Que o livro, que a Bíblia, ela não é a verdade, ela contém a verdade. Então, é um livro que traz experiências, muitos encontros dos profetas que tiveram um encontro com Deus sem informação, sem conteúdo, apenas um livro de encontro. Então, por exemplo, quando alguém está lendo aqui a Bíblia, está lendo a história lá de Moisés, quando ele se encontrou com Deus e Deus passou para ele todas aquelas normas e informações, eu falo, não, mas essa é a experiência de Moisés? Não, mas essa é a experiência de Elias? Não, mas essa é a experiência de Davi? Ou a experiência de Jó? Essa não é a minha experiência, o que vale é a minha experiência, e a minha experiência com Deus é assim.
Então o que conta é a minha experiência e não a Bíblia. A Bíblia é um livro bom, é um livro bonito, mas é um livro de experiências deles lá do passado. Só que o que mais vale é o meu encontro com Deus, é a minha experiência com Deus. E aí a Bíblia só se torna um livro de histórias, de experiências, sem conteúdo normativo. Muitos acreditam assim, por isso que eles não têm a Bíblia como norma da vida, não acreditam na criação, não acreditam na história de Noé, não acreditam na história de Jó e assim vai. Olha que absurdo que é, mas a grande maioria das igrejas por aí, dos cristãos, acreditam assim, que a Bíblia, ela contém a palavra de Deus, ela não é a palavra de Deus. É diferente de conter e de ser. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, você não pode acreditar nisso. Quando Deus se comunicou com o homem, Deus se comunica de forma completa. Ele traz normas, ele traz conteúdo para mim e para a sua vida. Deus deseja ser o centro, o primeiro do nosso ser. Não é apenas um livro de experiências que lá do passado, foi a experiência dele, como se fosse uma êxtase, como se o apóstolo, como se o profeta tivesse tido uma experiência com Deus e num momento de êxtase dessa experiência ele resolve escrever a sua experiência. E, infelizmente, essa é a teologia do encontro onde muitas igrejas assim acreditam. E não como a palavra de Deus normativa, que tem conteúdo, que tem informações. E o cristianismo tradicional, desde lá de trás, sempre acreditou na revelação proposicional e não na teologia do encontro. Então talvez você vai passar a palavra de Deus para alguém e alguém fala assim, não, mas isso era a experiência dele. Eu tive uma experiência com Deus e é diferente. E a minha experiência é mais importante. E aí não quer saber de obedecer a palavra de Deus, ou então começa a falar, não, isso daqui não foi bem assim, isso daqui foi uma ficção, não foi realidade, isso aqui só foi uma historinha, e assim vai. Meu querido irmão, minha querida irmã, você vê, Jesus, ele valorizou a experiência de Moisés, ele valorizou a experiência de Jó, ele valorizou a experiência de Daniel, do dilúvio, tudo como ele salientou como histórias literais, e não como um encontro, como uma história da carochinha, nada disso. A Bíblia, para ela fazer a transformação que ela precisa em sua vida, ela precisa ser realmente a palavra de Deus. E não conter a palavra, mas ser a palavra de Deus. Deus deseja atuar poderosamente na sua vida. Mas você precisa permitir isso. Você precisa permitir que Deus entre na sua vida através da palavra, sendo ela de conteúdo divino, conteúdo normativo, no qual ele entra dentro de você e preenche todas as suas necessidades. Que verdadeiramente a palavra de Deus, ela seja real na sua vida. Vamos orar a Deus, vamos entregar a nossa vida em suas mãos e pedir a sua bênção. Eu convido você a fechar os olhos e a elevar os pensamentos a Deus. Querido Santo e Eterno Pai Celestial, obrigado pela tua palavra. Ela é uma palavra maravilhosa que serve para nos orientar em todos os passos da nossa vida. Que verdadeiramente lancemos mão da tua palavra, sendo ela apta na educação e em todas as partes da nossa vida. É isso que nós suplicamos e pedimos a tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Tenha uma boa noite, até amanhã e tchau!